Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Fabiana Gonçalves, eu sou gerente de marketing de produto da Asion e eu serei mediadora deste webinar. Na próxima hora nós vamos assistir como a união de soluções de cibersegurança de ponta ajudam a proteger os seus negócios nos períodos mais críticos do ano. Nós convidamos os especialistas em segurança das empresas Asion e Radware para apresentar esse tema e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Um aviso importante. Nós teremos um tempo especial para perguntas e respostas, mas vai ser no final dessa apresentação. Só que sintam-se à vontade para enviar suas perguntas a qualquer momento, tudo bem? Se nós não respondermos a todos, nós entraremos em contato com você por e-mail. E é com grande prazer que eu anuncio os palestrantes que estarão conosco neste webinar. Nós teremos o Jonas Ferreira, que ele é especialista de cibersegurança da Asion, e também o Fábio Bicudo, que é engenheiro de sistemas da Radware. Mas antes de começar e reforçar minhas boas-vindas, eu gostaria de apresentar brevemente as empresas Asion e Radware. Bom, pessoal, não podemos falar de Asion sem mencionar a plataforma de Edge Computing, porque é através dela que fica mais fácil de construir, de proteger, entregar e observar aplicações modernas em qualquer lugar. Nós nos orgulhamos de atender os negócios desde pequenos e-commerces a empresas globais e atualmente temos mais de 100 pontos de presença de rede, esse número que aumenta a cada dia, que permitem que nossos clientes tenham baixa latência na transmissão do seu conteúdo. Já a Radware é líder global em cibersegurança e soluções de entrega de aplicativos. Suas soluções permitem que as empresas protejam seus dados confidenciais, construam confiança e lealdade com os consumidores e aumentem seus negócios, criando um clima seguro para todos os seus clientes. As soluções de DDoS, UBAF e entregas de aplicativos da Radware otimizam as operações de negócios, minimizam a degradação e evitam tempo de inatividade. Bom, pessoal, a transformação digital que estamos vivendo nos últimos anos impulsionou o crescimento de transações e de atividades fraudulentas. Desde a popularização do modelo de trabalho remoto, a escalada de acessos em sites e aplicações, as ameaças digitais crescem consideravelmente. Paralelamente, as vulnerabilidades associadas a esses casos fizeram os números de cyberataques aumentarem. Segundo o relatório trimestral de ataques de DDoS e aplicativos da Radware, o número de eventos de segurança de aplicativos web bloqueados dobrou a cada trimestre do ano passado. E para 2022, o cenário ainda é mais desafiador para a segurança cibernética de empresas de todos os tamanhos e setores. Isso traz à tona a necessidade dos negócios se protegerem, desenhando soluções que possam ser customizadas para se blindarem contra os mais diversos ataques. Porque o custo de não realizar nenhuma ação expõe as organizações a uma variedade de riscos, desde roubo de dados e identidade, atrasos de estoque, negação de serviço, fraude de pagamento e muito mais. E será um pouco dessa experiência que nós vamos explorar neste webinar. Aproveito, desejo um ótimo webinar a todos e eu passo a palavra ao Jonas. Muito obrigado pela apresentação, Fabiana. Sou Jonas Ferreira, especialista em cibersegurança da Asion. Vou falar um pouquinho de Edge Computing, vamos apresentar a nossa stack de segurança. Tá? Vamos falar um pouco do nosso serviço de Edge Functions, vamos falar de IDNS, Edge Routing e também uma solução integrada com Bot Protection da Radware. Edge Computing é um modelo de computação distribuído que oferece recursos de computação mais próximos dos usuários. Ao contrário de um modelo centralizado como o Cloud, os servidores ou os Edge Nodes estão espalhados pelo mundo todo. Quanto maior a implementação de Edge Node, menor será o tempo de transferência de dados, ou seja, menor será a latência. Portanto, isso traz novos recursos digitais, como análise de dados em tempo real, live streaming e a integração de novas tecnologias. A plataforma de Edge Computing da Asion oferece segurança integrada e completa para ajudar os desenvolvedores a construir e proteger suas aplicações serverless. Nosso produto Edge Functions fornece segurança integrada usando os recursos sandbox do V8, para manter cada função protegida e isolada, obtendo os benefícios de escalabilidade e desempenho proporcionados por Edge Computing, sem falar que não vai haver nenhum risco de segurança e privacidade que podem surgir em cloud. Vou falar um pouco da nossa estrutura V8, tá? E também falar um pouco de serverless, exatamente para compreender como funciona toda a stack de segurança da Asion. Responsabilidade compartilhada entre o provedor serverless e o cliente serverless. As ações executadas em back-end passam a ser gerenciadas pelo provedor serverless, seja sistema operacional, hardware, virtualização, network e gerenciamento de acesso à plataforma, com o uso de listas de rede, com o uso
de proteção DDoS, com escalabilidade, com edge caching, tudo isso passa a ser responsabilidade do provedor serverless, podendo também trazer algumas ações a mais, como execução de teste AB, integração com outros conteúdos, com outros serviços, integração com outras APIs e resposta dinâmica dentro do serviço de edge computing. Já o cliente serverless fica responsável pelas ações de front-end, então, ou seja, aplicações, autenticação de usuário, acesso à aplicação, APIs de terceiro, criptografia e integridade de dados do usuário. As plataformas de computação serverless permitem que os desenvolvedores criem e executem aplicações gerenciadas pelo provedor, com escalabilidade e recursos cobrados conforme o uso. Isso significa que a infraestrutura subjacente não é apenas provisionada e gerenciada, mas protegida pelo provedor serverless, de modo que os desenvolvedores não precisam se preocupar com algum dos maiores riscos de segurança, desde acesso à aplicação, acesso indevido a essa aplicação, gerenciamento de bots, bloqueio na camada de rede, proteção DDoS, cache de conteúdo, baixa latência, entrega de conteúdo pelo usuário, entrega de conteúdo estático, tudo isso passa a ser responsabilidade do provedor serverless. Dentro do modelo serverless da Asium, eu consigo entregar e rodar aplicações serverless, implementar o modelo Zero Trust, entregar conteúdo pelo Edge Node, orquestrar endpoints e aplicações de forma global e rodar a Asium, o serviço da Asium on-premises. Aliado ao modelo serverless com Edge Nodes, quanto maior o número de edges disponíveis para acesso aos usuários, menor vai ser a latência. Logo, os acessos vão ser cada vez mais rápidos pelos usuários. O mesmo Edge Node é responsável por todas as camadas pelas camadas de proteção, como proteção DDoS, Network Layer Protection, Application Firewall e também Edge Function. Quando a gente fala de camadas, a gente está falando de Multi-Layer Security, onde a gente tem a proteção em todos os níveis das aplicações contra qualquer tipo de ataque realizado, qualquer tipo de ataque a nível de aplicação e ataques a nível de rede. Então, desde a parte de roteamento, centros de mitigações, o uso de ACLs, Edge Firewall, Application Firewall e todos os produtos hoje disponíveis no Edge Node. E o mesmo Edge Node também faz a execução do Edge Application. Então, a gente está falando que desde das questões de entrega de conteúdo como caching, image processor, balanceamento de carga, execução de funções como teste AB, redirecionamento de URL, redirecionamento de tráfego, também vai fazer as atividades de segurança. Isso é maior performance e melhor entrega de conteúdo, sem impactar na performance e sem impactar na segurança. Workload Zero Trust. Os workloads abrangem toda a pilha de aplicativos, desde a camada de aplicação até os componentes de processamento, como containers e VMs. Cada um deles compreende um vetor de ameaça diferente, que deve ser projetado com o Zero Trust. A Asium ajuda os clientes a implementar o workload Zero Trust fornecendo o gerenciamento serverless a partir do Asium Security Stack, o que permite eles concentrarem na segurança do lado do aplicativo e do cliente, onde a Asium vai lidar com segurança e infraestrutura no Edge. Então, nós estamos falando que todo o Edge Node, onde a gente estava chegando até a todas as stacks de segurança, cada um dos seus produtos vai ser responsável por alguma das ações de Zero Trust e algumas até mesmo de compliance disponíveis no mercado. Com o Network Layer Protection, a gente vai fazer desde a filtragem de rede, como criação de ACLs, criações de network lists, rate limit, tá? Entre outras ações. E o Application Firewall eu vou fazer a filtragem de todo esse conteúdo conforme os comportamentos da aplicação. O uso do Application Firewall, a forma que a Asium trabalha, a stack de segurança, ela está em compliance com o item 6.6 do PCI DSS, Code Reviews and Application Firewall Clarify, que é a revisão de código e execução aberta do firewall.
onde a gente vai ter Application Code Reviews e Application Firewall. A tecnologia do AF é integrada dentro do EdgeNode. O EdgeNode ele vai fazer desde a filtragem de pacote, proxying, SSL, MTLS, TLS, entrega de conteúdo, tá? E etc. Então é importante entender que desde a inspeção de conteúdo realizado no EdgeNode também vai ser a entrega de conteúdo e não, sem a perda de pacote, ao mesmo tempo vai realizar maior performance sem impactar em nenhum dos itens de segurança. Ao mesmo tempo a gente vai ter observabilidade na Asium, criando também uma detecção de anomalias e implementando todo o modelo Zero Trust. Vamos começar criando um domínio que será utilizado para a demonstração do webinar. Então vamos botar domínio webinar. Será uma aplicação de teste criada. Name Access Only significa que apenas eu quero acessar que ele seja www.webinar.asium.com. Mas caso, por exemplo, eu não quero que este domínio, eu não tenho um domínio criado, eu gostaria de utilizar o domain name utilizado pela Asium, eu desmarco o CNAME e excluo este CNAME criado. Assim eu vou utilizar o domínio criado pela própria Asium. Vamos agora criar uma network list que será utilizada dentro das regras de Edgefire. Então eu quero criar uma whitelist de países onde eu quero liberar apenas acesso do Brasil, Canadá e Estados Unidos. E também eu quero fazer uma blacklist de IPs, onde eu gostaria de bloquear o IP 200.175.196.100. Lembrando que eu posso fazer um /32 aqui, eu também posso fazer um /16. Eu consigo criar listas de redes ou network lists conforme os IPs. Todas essas ações que eu estou criando via network list também pode ser via API. Então eu posso alimentar esses IPs via API. Então agora vamos criar um Edgefire a partir do domínio criado, domínio webinar. Vamos criar agora um FW webinar. Que neste caso eu gostaria de aplicar algumas ações. Dentre elas, eu quero realizar bloqueio de países, aceitar apenas os acessos daqueles países que eu criei. Então, se network does not match com whitelist países webinar, eu vou realizar um deny. Então, bloqueio de países fora de whitelist. Ao mesmo tempo, eu quero criar uma regra para bloqueio de brute force. Então, brute force protection. Onde dentro da minha área de login eu aceito apenas 5 conexões por minuto. Tá? Então eu posso criar um rate limit por segundo, um rate limit por minuto. Neste caso eu quero fazer algo mais restritivo, tá?
tá? Para bloquear acessos de força bruta mesmo. Então eu vou usar uma rate limit por minuto de até 5 requisições por IP dentro da área de login. Uma das network lists criadas e que são gerenciadas pela própria Asion é a Tor Exit Nodes, que é o bloqueio, que é a rede Tor. Então, em network, se der matches por qualquer IP da rede Tor, então eu vou dar um deny. Então, block Tor Network. E finalmente eu vou criar um WAF. Se a URI começa com barra, eu dou um WAF. Então eu vou fazer o meu webinar WAF. Então eu posso executar o WAF em modo learning, cara, porque é o modo de aprendizado, tá? E em modo learning o Application Firewall não executará nenhum bloqueio, tá? Ele apenas vai contabilizar e dizer eu bloqueei este acesso, eu não bloqueei este acesso, para calibrar este WAF. Vou mostrar agora na sequência como fazer a calibração deste WAF. E finalmente eu vou criar uma função que vai se chamar Hardware Bot Protection, onde eu vou usar T-Square Bot Manager, tá? E aqui dentro da hardware, tá? Eu tenho que informar qual é a minha API Key e qual é a minha ID, tá? Isso eu estou fazendo uma integração com a hardware sem necessidade de fazer nenhuma ação da minha aplicação, dentro do meu front-end ou dentro dos meus serviços, dentro dos meus servidores. Tudo isso na camada de Edge, tudo isso é executado via Asion, sem necessidade de qualquer edição deste conteúdo. Então eu vou salvar isso aqui e eu vou poder botar a minha função de Bot Protection rodando na minha página. Então aqui estou programando a minha stack de segurança. Qual outras ações que eu tenho disponível na console, já focando também em Zero Trust, focando também dentro das normativas de segurança. É muito importante eu ter eu identificar todo e qualquer log de acesso, tudo isso em tempo real, tá? Estes logs representam acessos à minha aplicação, tá? Por exemplo, qual acesso foi realizado, tá? De onde esse acesso partiu, tá? Então a Asion vai entregar todos os acessos via real-time events, tá? Em tempo real, tá? Desde acesso de segurança, tá? Até informações de segurança até informações de acesso à aplicação e também entrega de conteúdo que é cache, tá? Com o Bluetooth Data Streaming eu vou poder streamar todos os dados de acesso que eu teria via Real-Time Events, tá? Para o meu CIEM ou para o meu Big Data, tá? Então vamos ver o que eu gostaria de fazer aqui. Webinar Data Streaming. Vou informar qual é o tipo de source, se eu quero receber os dados de application, se eu quero receber os dados de functions, se eu quero receber os dados de WAF events, tá? Qual é o template, tá? Então se eu quero receber todos os logs que a Asion utiliza, ou se eu gostaria de criar um template separado, vamos dizer que eu gostaria de fazer um custom template. E dentro da aplicação é importante, ó, se for dentro da request URI, eu quero receber apenas o URL. Esse é o nome que eu recebo dentro do meu CIEM, não é a request URI, é o URL, tá? Dentro do campo remote address, cadê o remote address aqui? Dentro do campo HTTP user agent eu quero receber apenas user agent. Então aí eu posso mudar o nome dos campos para que se adequar conforme meu CIEM. Depois eu vou informar quais são os domínios. Se eu quero receber todos os domínios
ou se eu quero receber apenas de um único domínio, quero receber do meu mini webinar. E finalmente eu vou informar qual é o tipo de endpoint. Se é um HTTP post, vamos dizer que eu estou usando Logstash neste caso. Se é um Kafka, se eu quero apenas armazenar os dados dentro do storage. Se eu estou usando o Google BigQuery, se eu estou usando Elasticsearch, tá? Que são aplicações mais voltadas para Big Data. Ou um Splunk, mais voltado para CIEM, análise de segurança. Um Kinesis, Datadog, também voltado para observabilidade, também Big Data, ou IBM Radar. Todos esses são os endpoints disponíveis hoje para o uso do Data Streaming. Depois informar qual é o URL e se eu tenho um custom header. Tá? Então, em post HTTP, vamos dizer que quero receber os dados dentro do e aqui eu tenho header de authorization. ABC123, por exemplo, qual é a linha de separador e qual é o payload, tá? Logo após eu dou um save e aí ele passa a receber os dados do Data Streaming. Ainda falando em observabilidade, tá? É possível ter todos os acessos em tempo real, tá? Via Real-Time Metrics, desde a transferência de dados, informações de requests, status codes, método HTTP e UAF. Então agora eu vou começar a falar de dispositivos IoT. A segurança do IoT é um componente de uma estratégia corporativa do Zero Trust. Então, é uma preocupação eu falar dos dispositivos IoT. Dispositivos IoT são os acessos de todos os meus usuários. Todos os acessos dos meus usuários são legítimos? Existe algum acesso desses usuários que seja legítimos? Existem atacantes dentro dos dispositivos IoT? Então, a gente criar uma impressão digital para dispositivos IoT não é eficiente, devido à grande variedade de protocolos e padrões operacionais. Eu não vou ter um padrão para todos os acessos celulares, eu não vou ter um padrão para todos os acessos de scripts ou padrão para todos os acessos automatizados. Eu consigo até aplicar algumas ações via questão de rate limit, eu consigo aplicar algumas ações para identificar quantas conexões eu possuo na porta 443 ou um IP, quantas portas está abrindo de conexão via Data Streaming. Eu consigo fazer rastreabilidade desses dados, mas ao mesmo tempo eu raramente consigo identificar, tá, o acesso legítimo do acesso ilegítimo. Quais bad bots, quais acessos automatizados estão acessando a minha aplicação, quais tipos de acesso eu deveria bloquear, o que eu não deveria bloquear. Tá? Eu preciso ter uma equipe para me preocupar com todos os acessos de dispositivos IoT, sabendo que muitas vezes eles passam despercebidos dos meus logs de acesso. Eu passo a palavra agora para Fábio Bicudo. A gente vai apresentar a solução da hardware de Bot Protection, que vai responder a todas as perguntas que ficaram durante toda essa apresentação referente a acessos ilegítimos na minha aplicação. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Jonas. Bom dia a todos. Eu quero aproveitar esses próximos 20 e poucos minutos para contar um pouquinho para vocês do que é a solução de Bot Manager, como a gente controla esse tráfego de robôs. E no meio dessa apresentação, né, eu quero também mostrar para vocês uma demonstração do produto funcionando. Então a gente vai gerar alguns ataques contra um site desprotegido, para entender qual é a natureza do ataque, como ele funciona, e a gente vai repetir esse ataque contra um site protegido, para que vocês possam ver o mecanismo, né, de proteção funcionando, e depois a gente vai dar uma olhadinha no portal para que eu possa mostrar para vocês como a gente mostra essas informações a respeito das mitigações que a gente fez. Bom, primeiro ponto que é bastante importante a gente entender. Hoje, mais da metade do tráfego de internet é tráfego que é originado por robôs. Dentre essa mais da metade de tráfego de robôs, a gente tem
robôs legítimos, por exemplo, mecanismo de busca, robô de parceiro, robô de monitoração, mas a gente tem também os robôs maliciosos, que estão tentando gerar algum tipo de ataque, né, para as minhas aplicações. E um número bastante importante é de que a maioria das empresas, como a gente vê aqui, não tem a visibilidade da diferença entre esse tráfego de robôs legítimos e esse tráfego de robôs maliciosos. Ponto bastante importante, né, a gente entender também as motivações dos ataques. Então, os ataques são gerados aí ou para fazer dinheiro fácil, ou para derrubar a concorrência, para roubar, por exemplo, uma base de dados, para tentar gerar indisponibilidade de aplicações, enfim. Os robôs podem ter aí, né, os ataques de robôs podem ter N motivos, dos mais bobos até os mais complexos aqui. Mas é importante a gente entender que essas motivações podem ser variadas, porque basicamente todo mundo está, em algum momento, sendo atacado por robôs, e a maior parte das empresas, né, não tem essa visibilidade do que está acontecendo, e muitas vezes não consegue nem diferenciar. Em relação aos ataques, a gente tem aqui várias formas, né, vários tipos de ataques diferentes que podem ser direcionados às aplicações. O primeiro deles, e que normalmente é o mais comum, é a questão do account takeover, ou seja, o ataque de brute force, né, onde eu tento validar credenciais de acesso a uma determinada área de um site, ou realmente, né, por exemplo, a um site de e-commerce. O web scraping também é bastante comum, que é para eu poder fazer a extração de conteúdo, né, de uma determinada página. Denial of inventory, e aqui a gente vai até rodar um exemplo depois de um denial of inventory, mas a gente tem, por exemplo, companhias aéreas que vendem passagem online, a gente pode ter os robôs comprando, né, na verdade, marcando os assentos de um determinado voo e disponibilizando esses assentos para outros usuários que querem fazer a compra real, né, desse voo. A mesma coisa pode acontecer para produtos, enfim, se eu entrar no site de produtos e encher um carrinho de compras de um determinado produto, em algum momento esse estoque vai ficar indisponível, e essa é a ideia do ataque, eu indisponibilizar o estoque do meu cliente para que ele não tenha, na verdade, como atender requisições legítimas, atender compras legítimas. Negação de serviço de aplicações, também é muito comum a gente ver os robôs gerando uma quantidade altíssima de tráfego para as aplicações, e isso pode fazer com que o servidor web do cliente fique extremamente ocupado atendendo essas requisições, não tenha recurso disponível para atender as requisições legítimas, ou até pior, né, você acaba pagando por esse processamento, imaginando que você tenha seus servidores web rodando numa estrutura de nuvem pública, você paga pelo tráfego que você recebe, você paga pelo processamento dessas requisições, que muitas vezes, aí, como a gente viu estatisticamente, na maioria das vezes é tráfego nocivo, é tráfego que não deveria estar chegando à sua aplicação. E a gente tem também a questão de fraudes financeiras, e aí eu tenho ataques de robôs, por exemplo, tentando validar cartões de crédito, tentando descobrir cupons de desconto, né, validar cupons de desconto também para efetuar compras, e isso também gera uma série de problemas para as empresas que transacionam online. Aqui a gente pode ver também que existe uma categoria, né, existe na verdade uma categorização dentro do OASP para ameaças automatizadas. Para quem já ouviu falar de Web Application Firewall, muitas vezes também já ouviu falar de OASP Top 10, né, que são as 10 categorias mais comuns para ataques direcionados a uma aplicação web. Ataques automatizados hoje são tão importantes que também existe uma categoria específica dentro do OASP para esse tipo de tráfego. Falando especificamente de robôs, a gente pode dividir hoje os robôs em 4 gerações, basicamente. E essas gerações estão relacionadas diretamente com a complexidade desses robôs. Então, tem os robôs mais simples, desde a geração 1 ali, que pode ser um scriptzinho, né, rodando dentro de um Linux, por exemplo, até robôs mais complexos que podem imitar o comportamento humano, como são os robôs de geração 3 e 4. Ou seja, esses robôs eles vão
por exemplo, fazer movimento de mouse, eles vão digitar em campos dentro de formulários, vão fazer rolagem de tela, e se eu não tenho um mecanismo complexo para poder mitigar robôs complexos, eu não consigo muitas vezes nem detectar ou posso gerar uma série de falsos positivos, né, e acabar confundindo o tráfego de robô com tráfego humano. E a ideia é que eu consiga identificar esse tipo de tráfego, correlacionar informações para separar o que é o tráfego de robôs do que é o tráfego humano e conseguir conter principalmente esses robôs de geração 3 e 4 que dependem de uma análise comportamental. E os robôs de geração 4 especificamente são ainda mais difíceis de você conseguir mitigar porque eles agem como robô de geração 3, ou seja, eles imitam esse comportamento humano, mas muitas vezes eles fazem isso de forma distribuída. Então, vem de origens diferentes, vem muitas vezes com um user agent diferente, como se fossem browsers diferentes navegando para a aplicação, e eu preciso correlacionar a forma como eles acessam a minha aplicação, correlacionar essas informações para entender, né, o comportamento desses robôs distribuídos e aí conseguir gerar uma ação de controle. Os bots, eles atacam basicamente qualquer canal, e aí por canal, né, na verdade a gente quer dizer as formas de entregar a aplicação para os meus clientes finais. Então, os bots, eles atacam websites tradicionais que têm a interface web, visual, né, que vai carregar num browser. Ele também ataca aplicações mobile, no sentido de que a aplicação mobile que está rodando dentro do seu celular, ela está fazendo acesso, na verdade, muitas vezes a uma API do lado do cliente, ou pode até estar emulando um browser dentro do celular ou dentro do tablet para simplesmente carregar a aplicação, né, diretamente aí na tela do mobile. E eu tenho também as comunicações de máquina para máquina. Então, essa terceira opção que a gente vê como API, é importante que a gente consiga também diferenciar o que é uma chamada de API legítima, quando a gente fala de comunicação máquina para máquina, e quando existe um ataque de robôs direcionados também a uma API exposta aí pelos clientes. Com isso a gente chega no Bot Manager. E aqui um ponto interessante, né? Por que o produto se chama Bot Manager e não Bot Blocker? A nossa ideia não é simplesmente bloquear todo e qualquer tráfego de robôs, é gerenciar esse tráfego de robôs. Então, primeiro identificar o que é legítimo e o que é ataque, e dentro dessa diferenciação do que é legítimo e do que é ataque, poder aplicar diferentes mecanismos de mitigação, de detecção e mitigação para cada geração ou para cada tipo de robô que está fazendo acesso à minha aplicação. Por isso, Bot Manager, eu quero, na verdade, gerenciar esse tráfego de robôs. Para gerenciar esse tráfego de robôs, a gente utiliza uma série de mecanismos diferentes, até para poder, né, controlar cada tipo de robô diferente que faz acesso à minha aplicação. Então, eu tenho inteligência coletiva, onde eu utilizo todas as informações que eu aprendo da minha rede de clientes protegidos para poder cada vez melhorar os mecanismos de detecção. Posso aplicar análise comportamental ao tráfego que está sendo direcionado à minha aplicação. Posso criar assinaturas específicas para cada dispositivo que está fazendo acesso às minhas aplicações protegidas. E, principalmente, eu posso utilizar mecanismos de machine learning para entender o comportamento desses robôs, principalmente nos casos de robôs de geração 3 e 4, de forma que eu tenha uma compreensão de como a minha aplicação funciona, de qual é o comportamento dos meus usuários legítimos, e quando aconteça um tráfego de robôs, eu saiba diferenciar um do outro, né, o robô legítimo do robô de ataque, e consiga aplicar mecanismos de controle sobre esse tráfego, considerado tráfego de robôs maliciosos. Como é que a gente faz, né, para controlar esse tráfego? Toda requisição que passa pela nossa estrutura, na verdade a gente coleta essas informações a respeito das requisições, né, olhando headers, olhando a presença de determinados cookies, olhando características de toda essa requisição, correlaciona essas informações, identifica se o tráfego é legítimo ou não.
O tráfego sendo legítimo, eu deixo com que essa requisição siga para o servidor original, né, siga para a aplicação, e caso seja um robô, eu vou identificar se ele é um robô legítimo ou malicioso. Robôs legítimos também normalmente acessam a aplicação, mas para os robôs maliciosos eu posso programar respostas diferentes de acordo com a minha necessidade, de acordo com a geração do robô, de acordo com o tipo do robô. E aí eu posso entregar uma página de CAPTCHA, eu posso fazer um bloqueio automático dessa requisição, eu posso diminuir a velocidade com que eles acessam essa minha aplicação, posso colocar ele num loop de redirecionamento infinito para que ele fique todo o tempo tentando trazer alguma coisa, né, e o processamento desse robô acabe ficando caro para ele. Ou então eu posso, por exemplo, customizar qualquer tipo de ação. Eu posso criar uma resposta específica e, dependendo, né, da minha necessidade em relação à geração ou tipo de robô, aplicar essa resposta customizada. Em relação à nossa parceria com a Asion, isso nos ajuda muito em relação a como a gente faz essa proteção para os nossos clientes da forma mais rápida possível. Ao invés de eu concentrar essa chamada, por exemplo, dentro de um único ponto, hoje todos os clientes da Asion, eles têm essa proteção em todos os pontos de presença. Ou seja, tráfego passa pelo ponto de CDN da Asion, a Asion faz uma chamada de APIs para a nossa solução, para o Bot Manager, nos informa todas as características da requisição dessa aplicação. Nós analisamos o que está acontecendo em relação a essa requisição, então quais são os headers, quais são os cookies, o que está sendo chamado, qual é o endereço de origem, qual é o endereço de destino, qual é o comportamento dessa navegação, e depois que a gente processa essa requisição, a gente devolve uma resposta para o ponto de presença da CDN, dizendo, ok, esse tráfego é tráfego legítimo, pode seguir adiante, né, ele vai poder baixar o conteúdo que ele está pedindo, ou não, esse tráfego é um tráfego de robô malicioso, e a gente vai entregar a resposta que vai estar programada lá dentro do nosso produto de Bot Manager. Embora pareça complexo, com muitos passos, ele é extremamente rápido, ou seja, o tempo que a gente leva para poder fazer essa análise e para poder dar uma resposta efetiva de proteção à aplicação, ele é imperceptível do lado do usuário. Com isso, eu quero mostrar para vocês agora uma demonstração de alguns ataques, que são os ataques mais complexos, eu diria, de alguma ferramenta simples poder fazer a detecção, mas que vão ilustrar bem como a ferramenta aqui funciona, tá? Aqui dentro, a gente tem eu vou até reiniciar aqui, tá, pessoal, o meu script. Eu tenho um robô programado em Python, e o que a gente faz aqui são alguns tipos de ataque, e a gente pode ver que eu tenho dois sites, né? Eu tenho o meu site, que a gente chama de site protegido, que é esse Hackazon, hardwarelatam.com, está selecionado nesse momento, e eu tenho o site desprotegido, que é o Hackazon Insecure, ok? Vocês podem ver aqui que eu tenho os dois sites, né, funcionando nesse momento, Hackazon Insecure, e eu tenho aqui o meu Hackazon Secure, que é o que a gente vai... são os dois sites que a gente vai atacar. Bom, voltando aqui... antes da gente começar o ataque, eu tenho uma pasta onde a gente vai ter algumas evidências, que eu vou mostrar algumas imagens de screenshots para vocês, principalmente quando a gente estiver utilizando um ataque de headless browser, ou seja, onde a gente não tem, né, uma interface gráfica de browser para mostrar o que está acontecendo. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou gerar um ataque, vou mudar, na verdade, o alvo do meu ataque para o site desprotegido. E aqui vocês podem ver, né, que eu selecionei agora o desprotegido, ok? E eu vou gerar um ataque de headless browser, que é muito comum, enfim, eu estou rodando um browser sem uma interface gráfica, mas que ele vai estar navegando ali pelo meu site para extrair informação, para simplesmente gerar tráfego, por exemplo, né, naquele ataque de DOS de aplicação. E aqui dentro da nossa pasta de evidências, a gente vai começar a ver esses screenshots. Então, eu vou deixar ele navegar e a gente pode ver aqui, olha,
que esse headless browser começou a trazer conteúdo para mim. Então, estou navegando aqui no meu site, fazendo busca, né, mudando de página, trazendo todo o conteúdo possível, enfim. E ele vai fazer isso num loop aí bem longo, tá, pessoal? Vai trazer um monte de informação aqui para a gente. Para economizar o tempo, eu vou simplesmente dar um Ctrl C aqui. Não vou mais rodar esse tipo de ataque nesse momento. Vou apagar essas coletas que eu fiz aqui. E agora a gente vai mudar o alvo do ataque. Zero aqui. Agora a gente vai para o protegido. E eu vou rodar exatamente o mesmo ataque, o mesmo headless browser. A gente vai acompanhar aqui nas evidências. E vamos ver os screenshots que ele tira. Rapidamente a gente viu aqui que a gente começou já a fazer o bloqueio, tá, pessoal? Então, se a gente olhar aqui, olha, as respostas que eu tive antes eram exatamente os nomes das páginas. Então, Hackathon Search, Frequently Asked Questions. Aqui eu tenho exatamente as respostas de bloqueio. Vejam que eu tenho um CAPTCHA e Access Blocked. Se a gente for olhar aqui dentro dos screenshots, é exatamente a proteção que eu esperava ter do Bot Manager. Então, tentando fazer esse mesmo tipo de navegação para um site protegido, automaticamente a gente tem esse acesso bloqueado, tá? Vamos voltar aqui agora e outro caso de uso que eu quero mostrar para vocês, que também é bastante interessante, é justamente o caso do scraping. Vou para o site desprotegido e dentro do scraping o que a gente vai fazer é começar a extrair informações da base de produtos do cliente. Então, ele vai abrir aqui um browser para a gente e vai começar a navegar nesse conteúdo do site. E se a gente acompanhar aqui nos logs do robô, ele está listando todos os produtos e o preço desses produtos. E é muito comum para se alimentar uma base de dados de concorrência, enfim, para que outro site possa ter isso um centavo mais barato, R$1 mais barato, enfim, para aparecer melhor no mecanismo de buscas, né? E aqui no site desprotegido, de maneira bastante simples, a gente conseguiu extrair essas informações. Vou agora alterar o cenário para o site protegido e vamos rodar o mesmo ataque, o ataque de scraping. Ele vai abrir aqui o browser e vai tentar fazer exatamente a mesma coisa. Carregou o primeiro produto e na mudança seguinte o Bot Manager já conseguiu capturar as ações dele. E aí, obviamente, né, a resposta está configurada para um CAPTCHA, poderia ser um bloqueio automático, poderia deixar ele num loop, todas as opções que a gente comentou, né, durante a apresentação de slides, mas o importante é isso. Eu consegui, né, com o robô pegar a primeira página, mas as páginas seguintes o Bot Manager já entendeu que isso era um tráfego programado e conseguiu fazer o controle. Bastante simples da gente conseguir identificar. O próximo cenário que eu quero mostrar para vocês aqui, vou mudar aqui para o site desprotegido outra vez, tá? E o próximo cenário que eu quero mostrar para vocês é justamente o cenário de Deny of Inventory, ou seja, né, a gente vai encher um carrinho de compras aí de um determinado produto e deixar esse carrinho, abandonar esse carrinho para que em algum momento esses produtos fiquem disponíveis. E aqui a gente, né, vai abrir então um browser, né, controlado automaticamente, ele faz o login dentro da página, vai selecionar ali alguns produtos, né, começou a colocar os produtos dentro do carrinho de compras, aí a gente vai direto para o carrinho de compras e o robô começa agora a aumentar a quantidade, né, de produtos dentro do carrinho, tá? Podem funcionar de forma um pouco até diferente, tá? Quando a gente pensa principalmente num ataque distribuído, não necessariamente eu preciso aumentar muito a quantidade de produtos dentro de um carrinho, porque seria até mais simples de facilitaria a vida de alguém que está fazendo análise para ver que esse tráfego não é um tráfego legítimo. Então é muito comum a gente ver nesse cenário de abandono de carrinho uma compra distribuída, né? A gente vê ataque distribuído, normalmente o robô coloca 1 ou 2 produtos no carrinho e abandona. Mas não deixa de ser um ataque automatizado e a gente vê que é muito simples de se implementar, né? E aqui, como a gente vê, funcionou.
normal. Ele abandonou ali o carrinho, não vai fazer, obviamente, a tentativa de pagamento. Até poderia, de repente, um robô mais avançado, né, fazer a tentativa de pagamento com cartões fraudulentos, mas nesse caso é um ataque de denial of inventory. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vou mudar aqui o meu cenário de novo para o site protegido e vou rodar exatamente o mesmo ataque aqui de denial of inventory. Então, minha opção 6, vou pedir para ele abrir o browser aqui. E aqui, automaticamente, a gente já conseguiu ver que isso era tráfego programado, ou seja, automaticamente eu detectei esse bad bot e já consegui fazer o controle dele. Né? Vocês podem ver aqui que eu tive o Shield Square Captcha apresentado aqui no momento em que eu tentei fazer o ataque. Ok? Como último cenário aqui, eu queria mostrar para vocês um ataque direcionado a APIs. Antes de mostrar esse ataque, eu quero mostrar para vocês uma situação interessante, tá? Eu estou rodando o robô exatamente dentro da mesma máquina que está fazendo o acesso ao tráfego legítimo. O que acontece? Eu estou chegando exatamente com o mesmo endereço IP e também com o mesmo user agent, no caso, por exemplo, do Chrome. Eu estou usando um browser aqui que é o Chrome. E o que pode acontecer é que pode surgir uma dúvida no mecanismo de detecção e ele dizer, olha, eu não sei se esse tráfego é legítimo ou não. Então, se eu vier navegar aqui agora, provavelmente o que vai acontecer é que o Bot Manager ele vai me entregar o CAPTCHA. Ele está me dizendo, olha, ok, por alguma razão eu acho que você é um robô e pediu para que eu me autenticasse. Então, venho aqui, seleciono, né, os aviões aqui que ele pediu, dou um Verify, Submit, e a partir desse momento eu estou autenticado. Então, ok, o meu tráfego foi aceito como tráfego legítimo. E aí a gente tem uma série de mecanismos que a gente utiliza para poder autenticar também esse navegador. Enfim, eu tenho uma página JavaScript que vai rodar por trás dessa sessão, um script Java, na verdade, que roda por trás dessa sessão para coletar uma série de informações do meu navegador. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma série de cookies também que a gente injeta, né, dentro dessa comunicação para poder garantir que esse browser continua sendo esse mesmo browser, essa sessão continua sendo a minha sessão autenticada para evitar qualquer tipo de bloqueio do meu tráfego legítimo. Tá? Bom, feito isso, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora é um ataque direcionado a APIs. Como eu tinha comentado, a gente também precisa analisar o que está acontecendo em relação às APIs, tá? Eu vou mudar o meu cenário aqui de novo para o cenário desprotegido. E eu vou rodar esse ataque de número 8, que é um Brute Force over API. E aqui, quero tomar um pouquinho de tempo só para explicar para vocês o que eu estou fazendo, tá? Se vocês olharem aqui em Authorization, e aqui também em User Agent, vamos lá. O que eu estou fazendo? Em Authorization, eu estou colocando Basic e estou mandando um valor aqui que na verdade é um base 64, que é uma composição de usuário e senha. Então eu estou tentando fazer um brute force em cima de uma API para poder fazer a autenticação de um usuário. E para complicar um pouquinho a vida, né, de quem estaria fazendo análise desses logs para poder identificar esse ataque de brute force, eu também estou fazendo a troca do user agent. Então, se vocês olharem aqui, a toda requisição que eu faço, eu basicamente troco o user agent. Então, uma hora eu vou como Opera, depois eu troco a versão desse Opera, aí vou como Weather Report, enfim, vou trocando essas versões de user agent para dificultar um pouco a vida. A partir desse teste que eu estou fazendo aqui, eu estou rodando esse ataque a partir de uma única máquina, então o meu endereço IP de origem ele acaba sendo o mesmo. Imaginem que esse cenário poderia ser, por exemplo, distribuído, então eu teria vários endereços diferentes, além de ter, por exemplo, usuários diferentes, com user agents diferentes. É extremamente difícil, né, de poder detectar isso de forma manual ou poder, por exemplo, fazer um controle de rate limit. É muito complexo de você tentar controlar esse tipo de ataques com mecanismos muito simples. O que eu vou fazer agora é repetir esse ataque agora contra a minha aplicação protegida. Então, vou mudar aqui o destino para protegido, e aí a gente vai selecionar aqui a opção 8 de novo, Brute Force over API. Vejam que a resposta que eu tenho aqui
já é uma resposta diferente. Não está mais vindo a resposta da API. O que está vindo aqui é justamente a resposta de que eu fui controlado, foi bloqueado. O que é importante que vocês vejam aqui. Muitas vezes pode acontecer de que para uma ou outra requisição, eu não tenha uma página de bloqueio imediata. Eu tenha realmente uma resposta da API e depois sim eu tenho uma página de bloqueio entregue pela solução. Por quê? Existe um mecanismo de machine learning. Lembrem-se que, né, a solução funciona com machine learning e eu preciso muitas vezes correlacionar as informações para identificar um comportamento de ataque. Como aqui eu estou fazendo esse ataque a partir de um único endereço IP, fica mais fácil para a ferramenta conseguir identificar e conseguir fazer o controle. No caso de um ataque distribuído, pode ser que eu precise analisar algumas requisições, correlacionar as informações e aí começar a tomar uma ação de bloqueio. Mas, de qualquer forma, é muito mais rápido eu tomar uma ação de bloqueio baseado num mecanismo de machine learning do que, de repente, ter que fazer qualquer tipo de ação manual para poder fazer o controle do tráfego. Esse é o tipo de ataque que já está controlado também. Bastante importante. Mostrei para vocês aqui como funcionam os mecanismos e agora eu quero mostrar rapidamente como eu mostro essas informações dentro do portal. A gente tem um portal onde a gente entrega, né, o que está acontecendo em relação ao tráfego da aplicação protegida, das aplicações, enfim, pode ser para várias aplicações aqui. E aqui eu tenho uma série de informações, né, que são bastante valiosas dentro do dashboard. Então, quantidade de requisições que eu tenho para minha aplicação, dessas requisições, quanto disso era tráfego de robôs, quantas assinaturas diferentes eu vi em relação ao tráfego de robôs no período que eu estou analisando, e aqui a gente está analisando os últimos 7 dias, tá? Mas eu posso reduzir essa quantidade de informação, posso selecionar, na verdade, o período que eu desejar aqui. Mostro qual é a minha tendência de tráfego, quanto eu tenho de tráfego legítimo, quanto eu tenho de tráfego de robôs. Para facilitar um pouco a nossa vida aqui, eu vou pegar o tráfego da última hora, para que a gente possa ter uma estatística um pouco melhor. E aqui, né, eu posso desmarcar também o que eu não quero ver. Por exemplo, não me mostra o que é tráfego humano, eu quero ver o que é tráfego de bad bot, o que é tráfego de bot legítimo. Se eu quiser só ver o tráfego de bad bot, ele também deixa só isso aqui para mim. Me mostra como é que ele está classificando essas informações, como é que ele está classificando, na verdade, esses bots, esse acesso de robôs, quais foram as gerações de robôs que mais me atacaram. Uma informação importante, tá, é que nesse teste que a gente rodou, basicamente eu mandei ataques de robôs de geração 1 e robôs de geração 3. Eu não gerei ataques de robôs de geração 4 porque eu não consigo, na verdade, gerar o ataque de várias origens. Então, para essa demo, a gente se concentrou aqui na geração 4. Os IPs dos bad bots, e aí nesse caso, como eu peguei a última hora, basicamente ele está mostrando só o meu endereço IP. E as respostas que a gente entregou, então quantos CAPTCHAs eu entreguei, quantos CAPTCHAs foram resolvidos, quantos CAPTCHAs falharam, quantos nem houve tentativa de resolução. Isso é um gráfico com uma estatística bastante interessante também, tá? Aqui dentro de Analytics, eu posso verificar as informações dos robôs legítimos que fizeram acesso à minha aplicação. Deixa eu pegar aqui os últimos 7 dias para a gente ter mais informação, né? Eu tenho robôs de indexação, tenho robôs de agregação, tenho robôs de mecanismo de busca que batem aqui no meu site. Acaba sendo uma informação mais estatística, né, mais gerencial. E o mais importante de tudo aqui, os robôs, né, os bad bots que fizeram acesso à minha aplicação. Então, se a gente olhar aqui, e aqui sim eu vou reduzir de novo para... Vou pedir as últimas 24 horas para ficar mais simples, tá? A gente vê aqui, né, que eu tive o meu endereço IP batendo nessa minha aplicação, tive uma série de hits, e quando a gente expande essa informação, ele me traz aqui todas as características dos robôs que eu disparei, dos ataques de robôs que eu disparei. Então eu tenho como bot category aqui, como categoria dos robôs, né, robôs de script, robôs com assinaturas conhecidas, comportamento malicioso de navegação, falhas de validação de JavaScript, enfim, todas as características que ele identificou aqui nos meus acessos. Tem essa informação aqui também.
né, e por que ele acabou classificando os meus acessos como acesso de robôs. Então, spoofed user agent, falha de teste de Turing aqui para poder identificar se esse tráfego era humano ou não, falha de execução no JavaScript, enfim, uma série de comportamentos que ele analisa para poder identificar se existe aí um tráfego humano ou tráfego de robôs, quais foram as sessões mais impactadas, quais foram os user agents que mais acessaram a aplicação, e aqui vocês podem ver, né, todos os user agents que eu spoofei estão logados aqui para poder ter essa estatística de acesso, quais foram, né, os referrers, quais foram as páginas de origem de onde vieram, né, esses meus acessos de robôs, e é muito comum a gente ver num ataque de robô eu ter esse referrer vazio, né, e óbvio, em alguns ataques eu acabei spoofando esse header também para ter as informações aqui como se eu tivesse vindo do Google, enfim. Aí a gente, né, foi gerando outras características no ataque, mas de qualquer forma tudo fica logado na solução. E estatísticas de quais são as páginas mais atacadas, ou no caso, por exemplo, de uma API, quais são os endpoints mais atacados para esse ataque específico, tá? Ponto importante que eu quero mostrar aqui para vocês é em relação também à configuração. Como eu tinha comentado, a gente pode selecionar respostas diferentes para cada tipo de robô, para cada geração de robôs. Como essa é uma aplicação de laboratório, eu tenho aqui, né, selecionado como CAPTCHA a resposta para todas as gerações. Mas eu poderia, por exemplo, selecionar uma geração específica e dar um permitir, um bloco imediato, poderia entregar, né, um conteúdo falso, por exemplo, naquela categoria onde a gente estava vendo o scraping, né, eu poderia simplesmente dizer, olha, para esse tipo de robô, entrega um conteúdo falso, assim ele já pega essa informação, vai embora e não fica mais batendo aqui no meu site. E, né, a gente pode fazer isso para uma geração como um todo, né, ou posso fazer isso para cada tipo de robô de forma individual. Outro ponto importante, como eu tinha comentado, o nome do produto, né, Bot Manager e não Bot Blocker, né? Então a minha ideia é poder gerenciar o tráfego de robôs. Ou seja, a mesma resposta que eu configuro para os meus robôs maliciosos, eu também posso configurar para os robôs legítimos. Se, por exemplo, eu quiser fazer um controle dos robôs de redes sociais que vêm acessar a minha aplicação, automaticamente eu posso vir aqui e mudar o meu Social Network Bots de Allow para Block, por exemplo. Né? E aí eu evito com que esses robôs venham fazer qualquer tipo de acesso para a minha aplicação. Robôs de monitoração, por exemplo, eu não quero que ninguém monitore a minha aplicação, automaticamente eu posso vir aqui também e fazer o controle desse tráfego de robôs. Um ponto importante é que as páginas que eu entrego, né, também em Brand Customization, as páginas que eu entrego tanto para bloqueio ou quanto para CAPTCHA, elas podem ser customizadas, então eu posso colocar a identidade minha aqui dentro desse conteúdo, tá? E caso eu precise fazer, né, qualquer tipo de liberação também, automaticamente eu posso criar aqui os meus whitelists por IP, por rede, por IPv6, posso colocar uma data de expiração também desse whitelist, enfim, é bastante simples de eu conseguir também liberar o acesso caso eu precise colocar, por exemplo, um IP de parceiros aqui dentro dessa minha solução de liberação automática, ok? Bom, basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês nesse momento, para vocês verem a solução funcionando, né, entender qual é a capacidade da solução, e queria deixar aí os próximos minutos para a gente abrir para perguntas e respostas, para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Obrigado, pessoal.